Olá pessoal, agora nós vamos estudar os prismas. Primeiramente aqui nós vamos começar aqui pela definição. Prisma, pessoal, são poliédros, cujas bases são polígonos paralelos e congruentes e as faces laterais são paralelogramos. Para nós entender melhor essa definição, pessoal, é o seguinte: um prisma, a principal característica do prisma, ele contém duas bases, a base inferior e a base superior. E na sua parte lateral são formados por retângulos. Então contém retângulo na sua parte lateral. Então é fácil de perceber quando é que nós temos um prisma. E as suas bases, pessoal, aqui pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono. No nosso dia a dia tem vários exemplos de prisma. Uma caixa d'água, uma caixa de sapato, uma piscina, uma barra de chocolate, um dado. Todos esses que eu falei aqui são exemplos de prisma. Então o prisma é isso, pessoal. Contém duas bases e a sua parte lateral são retângulos. Continuando. Agora nesse momento nós vamos ver aqui os elementos de um prisma. Os prismas contêm, pessoal, os seguintes elementos. Essa parte bem aqui é a base. Foi o que a gente acabou de ver. A base inferior. E bem aqui, ó, é a base superior. Contém também, pessoal, um prisma, contém altura. Contém sua altura. E essas linhas aqui, as linhas, chamamos de aresta. As linhas chamamos de aresta. Aqui no caso é a aresta lateral. E bem aqui é a aresta da base. Porque essa linha pertence à base. E cada carinha, pessoal, cada lado, chamamos de face lateral. Então, bem prático esse conteúdo. Show. Vamos adiante aqui. Vamos agora ver, pessoal, a classificação geral, dos prismas. Primeiramente, o oblíquo. O oblíquo é fácil de identificar, Os ângulos aqui, pessoal, são menores, do que 90 graus, Ou seja, ainda a gente percebe que é um pouco inclinado, Um pouco inclinado. E aqui as arestas laterais não são perpendiculares às bases. Ou seja, não formam um ângulo de 90 graus. Show. E agora, pessoal, só que nós vamos ver agora, se basear mais no reto, estudar mais os retos e o regular. Os retos, pessoal, é o seguinte: as arestas laterais são perpendiculares às bases, ou seja, todos os ângulos das bases é igual ao ângulo de 90 graus. É igual ao ângulo de 90 graus. Só que no reto, não é obrigatório as arestas, essas linhas aqui da base, serem iguais. Não é obrigatório todas serem iguais. Já no regular é o seguinte: contém todos os ângulos, também iguais a 90 graus, são perpendiculares, porém, no regular, todos os lados da base são iguais. Todos os lados da base são iguais. Beleza? Então, nosso estudo, nós vamos se basear mais nos prismas regulares. Show! Aí nós vamos ver agora, pessoal, a classificação, cada um dos prismas, especificamente. Os prismas são classificados de acordo com o número de lados do polígono das bases. Se na base, pessoal, tiver 3 lados, vamos chamar este prisma de triangular. Se tiver 3 lados, vamos chamar de triangular. Prisma triangular. Se tiver 4 lados, vamos chamar quadrangular. A gente está percebendo que realmente aqui a parte lateral são retângulos. Todo prisma, pessoal, a parte lateral são retângulos. Já aqui, nesse prisma aqui, a gente percebe que na base contém 5 lados. Então, prisma pentagonal. Se caso tiver 6 lados, prisma hexagonal. Então é de acordo, com a quantidade de lados da base que a gente atribui o nome do prisma. Se tiver 8, prisma octagonal. Show!
Avante, Cicudão. E temos também, pessoal, alguns prismas especiais. Aqui nós temos o paralelepípedo e temos aqui o cubo. O cubo, pessoal, lembrando que todos os lados são iguais no cubo. Bem fácil, né, de a gente determinar, calcular a área lateral, a área total e o volume de um cubo. Do mesmo jeito, né, bem fácil de identificar a área lateral, a área total e o volume. Nesse conteúdo aqui, pessoal, dos prismas, a gente vai trabalhar mais, a gente vai aprender a calcular a área total de um prisma, a lateral, o volume também de um prisma. Show! Uma observação aqui, importante. O nosso estudo ficará resumido ao estudo dos prismas retos e regulares. Mas a gente vai focar mais nesse daqui, pessoal, no regular. Mas nós vamos estudar os dois, o reto e o prisma regular. Próximo. Agora, pessoal, aqui essa área, nós temos aqui a área superficial de um prisma reto. Essa palavra aqui, área superficial, é a mesma coisa que dizer área total. Beleza? Aqui nesse desenho aqui, nessa figura, nós temos aqui um prisma hexagonal. Por que nós temos aqui um prisma hexagonal? Porque aqui nós temos, pessoal, aqui seis lados aqui na base. 6 lados. Então, quantos retângulos? 6 retângulos. Se fosse pentagonal, seria quantos retângulos? 5 retângulos. Se fosse prisma triangular, seria quantos retângulos? 3. Bem fácil, né, de identificar a quantidade de retângulos, né, pessoal? E as bases são 2. Sempre no prisma vai ter 2 bases. Então, a área total é isso mesmo, pessoal. A lógica é essa, 2 bases, né? Mais a parte lateral, mais a lateral. Onde o AB é a área da base, onde o AL é a área lateral. Então, novamente, aqui a área total é igual a 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Show! Lembrando que aqui nós temos, né, aqui o prisma planificado, abertinho. Continuando. Aqui nós temos um exemplo bem prático, né? Aqui está pedindo esse exemplo aqui para nós calcular a área total do prisma abaixo. A área superficial, a área total. Lembrando que esse prisma aqui, qual é o nome dele? Se tem 4 lados aqui, pessoal, na base, é quadrangular. Então, quantos retângulos? 1, 2, 3, 4. E a altura desse prisma é 6, ó. É 6. E a base é quanto mesmo? Vale quanto? Ó, 3 por 2. Cada base é 3 por 2. Se aqui embaixo é 3 por 2, em cima também é 3 por 2. Lembrando que as bases dos prismas são iguais, né? Então vamos lá, pessoal. Para determinar a área total, tá aqui a fórmula, né? É 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Aí nós vamos começar aqui pela área da base. Nós temos aqui, na área da base, um retângulo. Então, é só multiplicar os lados, né? 3 vezes 2 é quanto? Dá 6 centímetros quadrados, a área da base. E a parte lateral, pessoal, também é bem fácil, viu? Porque é um retângulo aqui, pessoal, na parte lateral. Retângulo é só multiplicar os lados. Já sabemos o lado desses aqui, da altura do retângulo, que é 6 centímetros. Porém, esse comprimento aqui, todinho aqui, também é fácil de determinar, né? Basta somar. Então vamos somar. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 7 com mais 3, 10. Então vai ficar um retângulo aqui maior, né? 10 por 6. Onde 10 vezes 6 é quanto? Igual a 60. Então aqui a lateral é 60 centímetros quadrados. Terminamos? Não. Porque a questão nem está pedindo a área da base e nem a área lateral. Está pedindo a área total. Então, nesse momento, nós vamos substituir aqui na fórmula, né? A área da base é 6, então vai ficar 2 vezes 6. E a área lateral acabamos de encontrar,
que é 60 o valor, né? Então vai ficar 2 vezes isso aqui dá 12. 12 com mais 60 igual a 72 centímetros quadrados. Então a área desse prisma quadrangular é 72 centímetros quadrados. E agora, pessoal, nesse momento, vamos estudar o volume. O volume de um prisma reto. O volume, pessoal, é bem fácil a sua definição, de entender a sua definição. O volume é a quantidade de vezes que um objeto cabe dentro do outro, que uma coisa cabe dentro de outra. Beleza? Tipo, numa piscina, quantos litros d'água cabe dentro de uma piscina, né? A capacidade de ver que uma coisa cabe dentro de outra. Lembrando aqui que nós temos aqui um cubo, né? Um cubo. Aí a pergunta é a seguinte: quantos quadradinhos há nesse cubo aqui? Quantos quadradinhos? Fácil, né, pessoal? A gente pode até contar tudinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui vai ter 3 filas de 6, né? Embaixo, né? Ó. 1, 2, 3. 3 filas de 6, que dá 18, né? Pode contar passo a passo. 18 aqui. Ou seja, cada camada, né? Vai ter 18. Mas são quantas camadas aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 4 camadas de 18. 4 vezes 18 igual a 72. Só que o volume, pessoal, de um cubo, a gente pode fazer assim, ó. Né? É só multiplicar os lados, né? Tudinho aqui, né? O comprimento, largura e altura. Aqui, bem aqui tem 6 quadradinhos. Aqui tem 3. E aqui tem 4. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 4, 72. Então aqui dá 72 quadradinhos que vai ter nessa figura aqui. Show! Vamos continuar. Então, pessoal, aqui, né, o resultado anterior pode ser obtido, né, pelo produto, como eu tinha falado, havia falado, né? Volume aqui desse prisma é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Traduzindo, o volume de um prisma é a área da base, né? A área da base vezes a altura. O volume de um prisma, a área da base vezes a altura. Show, né? Bora continuar aqui. Grava essa formulazinha. Volume de um prisma, a área da base vezes a altura. Aqui nós temos um exemplo prático, bem prático, né? Calcula o volume do prisma regular abaixo. Aqui a altura desse prisma é 6 e a base aqui contém as medidas 3 e 2, 3 por 2. Tá aqui a fórmula do volume, que é a área da base, né, vezes a altura. Onde a base a gente vai calcular, né? Onde a base é um retângulo, lembrando que a área de um retângulo é só multiplicar os lados. E vamos fazer isso, multiplicar os lados. 3 vezes 2, né, que dá 6. E vai ficar 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. Então, o volume desse prisma quadrangular é 36 centímetros quadrados. Unidade de medida de área, pessoal, é ao quadrado. E já de volume é ao cubo. Show! Vamos continuar aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui o exemplo 2. Calcular a área superficial, ou seja, a área superficial, a área total e o volume do prisma regular abaixo. Lembrando, pessoal, aqui que nós temos, né, um prisma, um paralelepípedo, né, bem prático aqui, ó, área total. Lembrando que a área total é 2 vezes a área da base mais a lateral. Primeiramente vamos fazer a base. Está aqui a base, ó, né? 3 por 1,5. Então vamos multiplicar 3 vezes 1,5. É como se fosse 3 vezes 1,50, né? Que dá 4,50, 4,5 metros quadrados. 4,5 metros quadrados, área da base. Agora nós vamos para a parte lateral. A parte lateral, pessoal, nós temos duas testinhas aqui, ó, dois retângulos medindo 1,5 por 1, porque tem bem aqui e bem aqui mais atrás, aqui. Por isso que tá ficando assim, ó. 1,5 vezes 1. Só que não são dois retângulos desse tamanho, então vezes 2. Pronto.
mais, vou abrir parênteses e fazer o seguinte. Aí, pessoal, nós fizemos um cálculo desse daqui. Nós temos 2 retângulos desse tamanho aqui. Só que vamos ter 2 retângulos desse tamanho. Que é esse frontal aqui e vai ter este traseiro bem aqui atrás. Esse um aqui, mede 1 esse pedacinho aqui, então se esse pedacinho mede 1, bem aqui também vai valer 1. Então esse tamanho aqui desse retângulo, as suas dimensões, é 3 por 1. Então vai ser 3 vezes 1, porque vezes 2, porque esse retângulo aqui aparece 2 vezes. Ele aparece aqui na frente, na parte frontal, e aparece também aqui nessa parte de trás aqui. Então vai ficar 3 vezes 1 vezes 2 no caso. Vamos multiplicar, vamos resolver cada parênteses. Por fim, por último, somar. 1,5 vezes 1 dá 1,5. 1,5 vezes 2 dá 3. Mais 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Somando 3 mais 6 é igual a 9. Então a área lateral é 9 metros quadrados e a área da base é 4,5 quadrados. Terminamos? Não. Porque está querendo saber a área superficial desse prisma. Então vamos lá. Lembrando que a área total é 2 vezes a área da base. Então, quem é o valor da base? Acabamos de encontrar aqui, que é 4,5. Então vai ficar 2 vezes 4,5 mais 9. Só que 2 vezes 4,5 é igual a 9. Então vai ficar 9 mais 9 igual a 18. Então a área total, a área superficial desse prisma é igual a 18 metros quadrados. Show! Já o volume desse prisma, a gente já sabe a fórmula. O volume do prisma para calcular é o seguinte: é a área da base vezes a altura. Bem fácil, né? Onde a área da base deu 4,5, né? Então fica 4,5 vezes 1, que a altura é 1. 4,5 vezes 1 vai ficar 4,5 metros quadrados. Show! Lembrando, se quisesse saber em litros, né? Esse volume aqui. Lembrando, pessoal, que 1 metro cúbico é 1000. Corresponde a 1000 litros. Então 4,5 vai corresponder a quantos litros? Seria, no caso, assim, 4,5, né? Vezes 1000. Quanto é 4,5 vezes 1000? 4.500. Então o volume seria 4.500 litros. Show! Bem prático. Lembrando que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, pessoal, bons estudos. Avante, segundão. Show!